Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa, e o assunto da nossa aula de hoje é escrita, oralidade, variações linguísticas. A língua, ela é um organismo vivo, mutável, ela se modifica a todo momento, ela se transforma a todo momento. E é justamente por esse motivo que a gente percebe, por exemplo, quando vamos viajar para um outro estado, que as pessoas elas acabam falando de uma maneira diferente da nossa. Da mesma forma que quando conversamos com alguém mais velho, essa pessoa ela também fala de uma maneira diferente da nossa. Então a língua, ela se refaz, ela se modifica e ela se adequa ao contexto de sua produção. E esse processo, ele é contínuo, ele nunca acaba. Isso é o que chamamos variedade linguística ou variações linguísticas. É esse processo que tem esse nome. Nós temos as variedades regionais, tão ricas e tão simbólicas. O sotaque, os dizeres, as construções sintáticas típicas de determinada região conferem maior credibilidade histórica, credibilidade social a um povo. Elas são totalmente identitárias, elas fazem parte da identidade de um povo. Quando ouvimos um discurso, por exemplo, com um tchê, fica muito claro que esse discurso é de alguém que mora ali no Rio Grande do Sul. Da mesma forma que quando ouvimos um oxe, tão gostoso de ouvir, percebemos que o falante, ele nasceu ou ele mora no Nordeste e ele possui essa construção tão rica que chega até a gente de maneira tão bacana. Outro exemplo de variação regional, pessoal, é com relação ao nosso pãozinho francês que a gente gosta de comer ali no café da manhã. Pão francês para mim, que nasci aqui no estado de São Paulo. Porém, as pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro utilizam a nominalização de pão de sal. E, incrivelmente, a galera do Rio Grande do Sul chama o nosso pãozinho francês de cacetinho. Olha só, pessoal. Então, dependendo da região em que se mora, o nosso país é um país extenso, um país multicultural. É claro que a língua ela vai se adequar ao contexto geográfico, que é tão imenso, tão diverso, tão cultural. A variedade regional, ela também é chamada de variedade geográfica. Temos aqui as variações estilísticas, que se referem ao estilo da linguagem utilizada de acordo com um contexto específico. Quando eu vou me dirigir a alguém para dar os parabéns, por exemplo, eu utilizo algumas palavras referentes a esse contexto de alegria. Na verdade, não são só as palavras utilizadas nesse contexto, e sim a entonação, a minha gesticulação. Tudo isso interfere aí, nesse caso, na variação estilística. Da mesma forma, eu me comporto de forma totalmente oposta quando eu vou dar os pêsames para alguém, por exemplo, né? É uma situação em que a linguagem ela tem que se adequar a esse contexto de pesar, esse contexto de tristeza. Nós temos aqui, pessoal, a variedade histórica da língua. Como eu disse no início da aula, a língua é um organismo vivo, que vai mudando constantemente. E a variação histórica, ela prova isso pra gente. Vamos imaginar o seguinte contexto. Imagina o teu crush te chamando para fazer um convescote. O que será que você ia responder para ele? Convescote, pessoal, é uma palavra que foi muito utilizada ali, finalzinho do século XIX, início do século XX. E ela quer dizer, na verdade, piquenique. Só que a gente observa que essa é uma palavra que já entrou em desuso. Ninguém mais utiliza convescote. Ninguém chama o crush para fazer um convescote. Não existe contexto para isso mais. Da mesma forma, nós inserimos novas palavras na nossa língua que lá no século XIX, início do século XX, não eram utilizadas. Belo exemplo são os estrangeirismos. Se você perguntasse para alguém ali do século XIX o que é um shopping, com certeza essa pessoa não saberia te responder. Temos as variedades sociais. O que, na verdade, tem por trás de uma fala quando eu digo que o sotaque de determinada região é mais legal, que o sotaque de determinada região é feio, que o sotaque de outra região ele é bonito? Se nós fizermos uma reflexão mais profunda do nosso comportamento, da nossa criticidade, da nossa capacidade de enxergar o outro, nós vamos perceber claramente que esse preconceito, esse achar bonito, esse achar
feio, esse achar legal ou achar chato, está intrinsecamente ligado aí a um preconceito social com relação ao povo habitante dessas regiões. Quando ironizamos a maneira como o outro fala, como o outro se dirige, como o outro se coloca, na verdade estamos ironizando a nossa incapacidade de olhar para o outro de uma forma mais humana. Nós estamos ironizando a falta de escolaridade, nós estamos ironizando o território qual o outro pertence, nós estamos ironizando os valores culturais pertinentes ao ser. Presta atenção nisso, pessoal. Eu rio de quem nessa situação? Eu rio de mim mesmo, dessa incapacidade, ou eu realmente estou achando engraçado todo esse contexto que de engraçado não tem nada, não é verdade? Há que se manter também o conceito da diferença existente entre uma linguagem coloquial e informal e a linguagem formal e a variedade padrão. A linguagem coloquial é aquela linguagem do dia a dia, que permite desvios, é a variedade mais informal, da situação de fala, das economias linguísticas, do né, do ok. E a variedade formal da língua, ela está atrelada à variedade padrão, ao domínio da gramática normativa, aquela gramática que a gente aprende na escola. Ela confere formalidade, ela confere respeito, muitas vezes, em algumas situações, e ela confere também um domínio da gramática, domínio da língua portuguesa. É justamente por isso que ela é tão solicitada no contexto de produção escrita dos exames, que fazemos tanto na escola quanto nos vestibulares. Temos também a gíria e o jargão. A gíria é um tipo de linguagem utilizada principalmente em grupos sociais específicos. Temos a linguagem própria ali dos surfistas, temos a linguagem própria dos skatistas. Quem não pertence a esse grupo tem uma certa dificuldade em realmente entender o que está sendo dito pela comunidade linguística presente. Qual é a diferença, então, da gíria para o jargão? O jargão ele se refere a um tipo de linguagem viciada, um tipo de linguagem comum a uma comunidade linguística e também a uma linguagem mais técnica, pertinente a um grupo específico. Temos aqui o preconceito linguístico e o preconceito social. Eu, com esse sotaque lindo do meu R retroflexo, do porta, porteira, portão de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, já sofri muito preconceito linguístico com relação a esse sotaque. Não nos esqueçamos, pessoal, do que foi dito ali com relação à variedade regional. O preconceito linguístico, ele está associado a um preconceito social de quem mora no interior, por exemplo, é o caipira, é a pessoa que não domina conteúdos, é a pessoa que não teve acesso à educação. E, na verdade, ele é a marca da minha pessoa, ele é a marca da minha região. Esse meu jeito de falar é meu pertencimento à minha cidade natal, à minha cultura, ao meu contexto social e regional. Recapitulando alguns conceitos: escrita, oralidade, variações linguísticas. Vimos todos os contextos de variações regional, estilística, variação histórica. Vimos o contexto de uso, da gíria, do jargão. Fizemos uma reflexão muito bacana com relação ao preconceito linguístico, ao preconceito social, e é isso aí. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história. Muito obrigada, valeu pessoal, até a próxima!